50 anos de casado. Bênção. Eles casaram um ano depois. O Wagner nasceu imediatamente. Não é não, Wagner? Não. O Wagner. Você gosta, parece, né? Gente? A gente olha e a gente acha que tem 50 também. Mas amém. Eu queria o pessoal que está mais para lá, sentar mais para frente aqui. Nós vamos tratar de um tema muito interessante essa noite. E eu até fiquei pensando se a gente fazia uma celebração antes ou depois, para a gente poder orar. Mas vamos fazer depois, porque aí as crianças vão estar aqui também. Mas essa semana foi uma semana muito difícil, né? Para a gente terminou um final de semana muito complicado com essa tragédia, que nos deixa todos tristes, consternados. E hoje eu, pensando nisso, vou ver se eu consigo até ser rápido. Eu vou pedir só para fechar essa janela, porque ela o vento vem logo aqui, aí ela me mexe com as minhas folhas. Eu fiz algumas anotações para a gente estar aqui. Está aqui meu amigo Alexandre. Alexandre agora, ele vendia tudo para casa. Agora ele vende as coisas para você levar para casa. Agora ele está trabalhando com carro. Mas eu já comprei muita coisa lá quando ele trabalhava na Ponto Frio, não, Casa Bahia. Isso. Aí eu já ia ler para pedir desconto. É porque é assim que funciona. E é bom ter ele aqui também. Queria saber se sua Bíblia no livro de Jó. Esse livro vai fazer parte da. Olha o irmão do Wagner ali, bom te ver. O Wagner fala sobre um filme espetacular, porque eu não esqueci do filme que o senhor fez para nós uma vez, lá na casa do Wagner. Tive, eu acho que no meio do ano passado eu estive na casa do senhor lá, foi muito bom. E é bom ter o senhor com a gente aqui novamente. Eu queria que a gente abrisse um livro de Jó e a gente vai falar um pouco, não vai dar para a gente ler tudo. Mas a história de Jó é conhecida, então nós vamos dar uma pequena introdução sobre o livro, que tomara que não assuste, mas alguns ficam assustados. A próxima eu vou comprar um lugar maior, porque agora, como eu estou trazendo tanto de Bíblia, eu queria mostrar um livro que te fez muito bem, faz muito bem para mim. Eu gosto que não é o único livro que eu usei como base para essa noite. Aí esse aqui não posso prestar, não posso nada, somente ele é velhinho, as páginas estão todas soltando. Mas esse aqui é um curso do Carlos Mestres. É um padre que faleceu há mais ou menos 3 anos, dava aula ali na FAGE. E eu queria falar sobre Paulo hoje, comecei a meditar sobre algumas coisas, aí, por coincidência, abri o livro e fui ler algumas coisas ler. Daí, quando eu entrei na história de Jó, e eu pensei em tudo que aconteceu, pensei em Brumadinho, pensei o que a gente faz, ou o que acontece conosco, ou como nós podemos agir quando o sofrimento nos atinge. Ou a gente chama na teologia de teodiceia, a busca da explicação do sofrimento. E o sofrimento a gente não tem como explicar, a gente só sofre. E aí eu estava lendo Carlos Mestres, e aí ele me levou a Jó, e aí eu fui ler Jó. Aí hoje à tarde eu falei, vou ler Jó. Porque a história de Jó, ela é incomum no Antigo Testamento. Ela é incomum diante de toda a trajetória cultural que esse povo adquire e do entendimento que eles têm de quem é Deus. Eles, ao Pentateuco lá, os primeiros 5 livros da lei, na consciência deles mostram que Deus é uma pessoa que abençoa muito quem faz o bem e amaldiçoa quem faz o mal. Faz parte, eles pensam assim. Faz parte, eles imaginam assim. Só que o livro de Jó é uma quebra de paradigma de tudo isso. E falar de Jó é muito difícil, porque Jó a gente não tem datação certa. É um dos livros mais complicados de se datar, porque a gente não sabe quando Jó foi escrito.
Os mais conservadores vão falar que é o primeiro livro da Bíblia, que particularmente não é minha opinião. Aí eu caminho para o Carlos Mestre, ele não fala isso nesse livro, né? Ele fala isso em outras coisas dele. E também com Schmidt, que é uma teologia do Antigo Testamento que eu tenho lá em casa, eu caminho com eles, e o Schmidt fala que Jó é uma série de coisas, é uma história, ou é um conto, não é conto, é uma história que foi se transformando até provavelmente chegar no pós-exílio. Ou seja, depois que o povo está voltando da Babilônia, no ano 583, ficam 70 anos, no ano 400 e pouco, essa história é contada. E por que ele chega a essa conclusão? Porque ele tem elementos. O Jó, para alguns autores mais conservadores, não, Jó foi um rei contemporâneo de Abraão. Mas é muito difícil a gente localizar Jó com Abraão, porque Jó traz algumas, na sua literatura, ele traz algumas frases que no tempo de Abraão não existiam. Por exemplo, ele está falando que Satanás conversa com Deus. E isso é incomum para os leitores de Abraão. Os leitores de Abraão não conseguem entender isso. Possivelmente, aí é a aula que eu dei ontem, as cosmogonias, ou toda a geração do Gênesis mais tarde, quando Moisés escreve muito depois de Abraão, é que vai começar a trazer algumas coisas assim. Mas em Ezequiel que isso vai se consolidar. E alguns até dizem que Jó, quando o último compilador, ou quando a última pessoa que escreveu Jó, termina de escrever o livro de Jó, ele inclusive toma emprestado um pouco lá de Ezequiel. Essas são coisas técnicas, mas vale a pena já para a gente poder entender que possivelmente Jó foi uma história contada para se refletir uma verdade. Até porque, como a Bíblia fala, ninguém jamais viu a Deus. Então ninguém jamais viu a Deus. Tem anjos, tem principados, ninguém viu a Deus. E a Deus se vê a Deus quando Jesus se revela. Quando Jesus se revela, o universo se espanta, porque fala, olha, esse aqui que é Deus. A revelação máxima do universo é esse aqui que é Deus. Então a gente não sabia, porque a gente não conhecia. E é muito interessante a gente trabalhar em cima dessa perspectiva. E aí o tema dessa noite seria: o que fazer com e no sofrimento? O que a gente faz quando a gente está no ponto, está sofrendo, está dentro do sofrimento? Que atitude que a gente toma? Isso foi complicado. Isso sempre é complicado para nós. Complicado por diversas formas de pensar e por tudo que a gente vive. Complicado por causa da nossa religião, complicado por causa da nossa cultura, complicado por causa da nossa cosmovisão. Como a gente vê o mundo, é complicado a gente passar pelo sofrimento. E hoje a gente vive num tempo capitalista, já caminhando para o pós-industrialismo, onde toda a informação é muito rápida, que o sofrimento nos choca, o sofrimento nos abala, e como nos abala, só que a gente quer achar resposta para tudo. Porque todas as respostas hoje estão num clique. Você entra no Google, você tem uma dúvida, você entra no Google, digita alguma coisa e fala, opa, aí aparece 20 respostas lá, e já às vezes você vai procurar a resposta que é mais coerente com o que você pensa. Mas muitas das respostas são geralmente respostas não muito legais, até porque os bons livros ainda não estão digitalizados. Mas ficou fácil para a gente. E o sofrimento hoje, a humanidade sempre quis explicar o sofrimento. Por que sofremos? Aí, no nosso tema essa noite, focado nessa matéria da teologia, mas até o Odisseia tenta explicar, mas não consegue. Então, a Odisseia é a tentativa do ser humano explicar por que todo mundo sofre. Lógico que a gente for nas terças, quando a gente voltar, tem uma novidade, nós vamos ter uma pessoa de fora que vai estar dando uma análise
do Sermão do Monte para nós, a partir dessa terça-feira que vem, mas depois nós vamos estudar a martologia, a gente vai começar a aprender um pouco do porquê sofremos, mas tem sofrimento que não se explica. E eu queria que a gente lesse a Bíblia no livro de Jó. Eu não abri ainda, mas você já deve ter aberto, pode ser o 1, só para a gente começar. Jó está facinho de achar aí, é um livro antes de Salmos. Depois nós temos que fazer mais orações pelos irmãos. O Wilton está ali, mas ele estava com os olhos, estava com conjuntivite forte. A esposa dele, acho que pegou também, a partir da minha, e vou estar orando pelas famílias das igrejas depois também. Havia um homem na terra de Uz. Primeira coisa, a gente não sabe esse negócio de Uz. E interessante que o livro de Jó já começa quebrando todo um paradigma, porque Jó ele é escrito, o escritor, o autor de Jó, que a gente não sabe quem é. Os mais conservadores vão falar que é Moisés, mas não existe nenhuma referência a Moisés também no livro. Obrigado, Ana Maria. Tranquilo, eu vou colocar aqui em cima do teclado, cadê? Obrigado. Vou colocar ali em cima do teclado. Isso, derramado. Mas então, uma das coisas que o autor quer demonstrar é o seguinte: esse Jó da história é alguém fora do que a gente está chamando de povo eleito. Uma das coisas que o autor já começa demonstrando: esse Jó vem de um lugar chamado Uz. Pode ser hoje na Arábia, mas o que a gente sabe é que está fora. E nós vamos ver, o livro de Jó mostra que 3 amigos de Jó, depois mais um, mais a sua esposa, os 3 amigos de Jó, nenhum deles é hebreu. Os amigos que mais tarde vêm consolar Jó não são hebreus. E é importante para o texto a gente ter um pouco do entendimento disso. Então o texto fala assim: havia um homem na terra chamado Uz. Seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Ok? Quem que é? Essa é uma pessoa fantástica. É íntegro, é temente a Deus e se desvia do mal. Os textos que seguem vão demonstrar como Jó, a partir da sua integridade, porque isso estava na cabeça do leitor, ele é íntegro, ele é temente a Deus e se desvia dos mal. E por que ele é íntegro? Ele teme a Deus e tal, ele é rico. Primeira coisa, isso o autor está deixando claro, ele é rico porque ele é bom. Porque se você for bom, Deus vai te abençoar. Isso estava na cabeça, isso estava no inconsciente daquele povo. Se você for bom, você vai ser abençoado. E você vai ser abençoado, inclusive materialmente. Então, por isso que Jó, a descrição de Jó, que é de um homem milionário. Ele tem, sei lá, quantos cabeças de boi, ele tem ovelhas, ele tem tudo. Pela descrição dos bens de Jó, dá-nos a entender que Jó morava no palácio. A ideia do autor é o seguinte: Jó era um rei, era um príncipe, Jó era alguém importante. E o autor nos deixa isso muito claro, por quê? Porque os amigos de Jó vêm de longe vêm de outros lugares visitá-los. De outras terras visitá-los, ou seja, Jó era alguém importante no seu meio. E aí, aí o que o autor faz? O autor pega essa história, ele trabalha nessa história, e ele faz o que realmente Moisés faz quando Moisés fala da criação. Moisés fala assim: façamos, pois, o homem. Quando Moisés fala façamos, pois, o homem, Moisés faz, ele traz a cultura do Egito, da onde ele viveu, e traz para dentro do texto bíblico uma expressão da realeza divina. O autor faz a mesma coisa. O autor fala que Jó era rico, que Jó tinha todas as coisas e que ia ter uma assembleia nos céus. Então o autor, ele toma emprestado das culturas que estão ali adjacentes, porque a história de Jó não é uma história exclusivamente ou unicamente bíblica. Esse conto está espalhado também lá no meio dos cananeus, lá no meio dos babilônicos e também no meio dos gregos.
Então, quando o autor traz isso para o seu contexto, para a sua história, ele toma emprestado e fala assim: divindades se reuniram no céu. E quando essas divindades se reuniram nos céus, parecendo, por exemplo, na cultura grega, quando as divindades vão se reunir, vão se reunir no Olimpo. E o deus máximo dos gregos é Zeus. Sendo que Zeus não é o primeiro deus dos gregos, ele é o deus mais forte, mas houveram deuses antes dele, ele derrotou esses deuses e virou deus do Olimpo. Mas para Jó não. Para Jó, o único Deus, o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Inclusive Jó usa 5 nomes para Deus, nós vamos entrar nisso aqui, mas ele usa 5 nomes para Deus, mas todos demonstrando a realeza, o poder, para mostrar que esse Deus é o mais poderoso que existe. E quando existe essa reunião no céu, segundo o escritor, Jó estava na dele. Jó estava o quê? Na dele, gente. Não mexia com ninguém. Jó faz orações pelos seus filhos. Isso faz parte, inclusive, da cultura patriarcal. Oferecer culto, holocausto pelos filhos, fazia parte da cultura patriarcal lá de Abraão, de Isaac. As pessoas, os povos ao redor dele, todo príncipe fazia isso. Segundo o relato, Satanás chega lá, e o que o autor está querendo demonstrar aqui é que Jó estava na dele, Satanás fala assim. E aí eu vou usar a expressão do Carlos Masters. Nós não sabemos a história, só Jó que não sabe. A história é, Jó estava na dele, tranquilo, tomando Coca-Cola, comendo pizza, não engordava, o sorriso dele é bom. Na dele, Jó tranquilo. De repente, o que acontece? Deus fala assim: vistes o meu servo Jó, Deus tentando, está arrumando problema para Jó. Quem que sabe disso? Jó não sabe. Na história, Jó não sabe dessa conversa que teve lá na reunião celeste. Na Assembleia Divina. Jó não sabe. Só sabe que Jó está lá dentro, de repente, quando ele dá para perceber, chega um mensageiro falando: ó, seus bois foram embora. O que é isso? E foi importante essa releitura para mim hoje, porque eu consegui perceber algumas coisas que eu não percebi antes. E pena que o Rafa não está aqui, porque nós vamos entrar. Ah, não, mas tem outra jogada ali, porque Jó vai entrar na área do direito depois. Aí Jó falou: poxa, eu estou andando assim, por que está acontecendo comigo? Mas a Bíblia fala que com tudo isso, Jó não blasfemou. Depois veio outro mensageiro: ó, seus filhos foram embora, morreu tudo. Jó não blasfemou. Por que isso acontece com a gente? E é lógico, porque uma leitura do texto talvez a gente vai pensar assim: não, é porque Deus quer. É interessante que no final do livro de Jó você não tem uma assembleia divina para justificar. Não, está vendo? Não. Jó 42 termina com a coisa mais linda, nós vamos chegar lá, que é o diálogo de Jó com Deus. A partir do verso 38, Deus fala com Jó, depois Jó fala com Deus. Para demonstrar que aquele início lá foi só um enredo para a gente poder entender toda a história. E por que nós sofremos? Por que a gente passa por isso? O Jó é piedoso. O Jó, segundo Jó, capítulo 1, versículo 2 e 5, ele é piedoso, ele é célebre, ele é estimado. E aí eu gosto muito dessa Bíblia, às vezes quando eu tenho lido ela, que é a mensagem, né, morreu no final desse ano, no ano passado, agora o Eugênio Peterson, que é o idealizador dessa Bíblia. O texto nos fala aqui que ele é feliz. O que Jó era feliz? Lógico que a gente vai falar: não, Jó era feliz, mas faltava alguma coisa na vida de Jó. Mas o texto não deixa, ele só fala assim: ele estava bem. Ele estava tranquilo. Jó 1, 7 a 8 fala que Jó era aquela pessoa que se afastava do mal. Porque depois você lê o capítulo todo, ele é alguém que se afastava do mal. Ele não fazia fofoca. Ele sabia torcer o time certo. E todos os fortes conseguem entender isso. Eu senti, e você sabe qual que é
que é o time certo, o azul, 5 estrelas no peito. Porque o resto é mais sofrimento do que a gente pode imaginar. Então João sabia dessas coisas. Que diz, mas... E aí surge a primeira pergunta. Por que temer a Deus? Porque não adianta temer a Deus. E às vezes eles são questionamentos que a gente faz. Para que eu vou temer, que eu vou servir a Deus, sendo que o livro de Jó nos mostra que quem ama a Deus e quem teme a Deus sofre igual quem ama e quem não teme. E aí nós temos mais 2 textos paralelos que são textos que vão quebrar todo axioma, todo o paradigma do Antigo Testamento, que é: se você for bom, as coisas boas vão acontecer, que é o livro de Eclesiastes. E que também é o Salmo 73. Porque o Salmo 73 falou assim: Senhor, os meus pés quase escorregaram quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Eles falam mal do Senhor. E eles não têm doença. Para eles não lhe falta dinheiro. Eles falam com arrogância contra os céus. Então a pergunta é: essa galera que não quer nem saber da presença de Deus na vida deles, está indo muito bem. Por que nós estamos mal? Por que eu estou mal? Essa é a pergunta do salmista lá no Salmo 73. Aqui o autor está falando assim: Jó é um cara fantástico. E por que ele está passando por isso? Talvez a primeira pergunta que surge para Jó, eu creio que no texto, o enredo nos deixa claro isso. Jó está pensando assim: por que eu estou sofrendo isso? Por que isso aconteceu comigo? Eu sou um cara legal, sou fiel, não falta os cultos. Nós vamos fazer a bateria para comprar o data show, fui lá e participei. Nós vamos fazer o negócio da bateria, eu me alegrei. Poxa! Tem gente que não faz metade do que eu faço e parece que a vida dele está muito melhor do que a minha. Isso passa pela nossa cabeça. Como está passando pela cabeça de muitos nossos irmãos, e nós temos irmãos nossos que estão desaparecidos. Só de uma igreja batista, fora dos outros irmãos e os outros irmãos cristãos que não fazem parte do mundo evangélico, só das igrejas batistas lá, de um amigo nosso, são 13 pessoas que subiram. Essa noite vocês estão celebrando um culto, eu não sei como é que eles vão conseguir pregar, porque são 13 irmãos que não estão presentes. O que a mãe desse irmão está pensando? O que a esposa desse irmão está pensando? Aquele de repente estava lá trabalhando, o filho dele está trabalhando, o pai dele está trabalhando, o menino da vez de 2, 3, 4 anos de idade, não sabe o que está acontecendo. A pergunta das pessoas é: por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Que mal eu fiz? Com certeza está passando a cabeça dessas pessoas. Porque passa na minha. Porque em algum momento passou na minha vida, Senhor. E eu não sei, pode ser que vai passar de novo, eu não sei se passa na sua. Quando o sofrimento vem, a gente fica sem chão. Quando o desemprego bate na porta, quando o casamento acaba, porque você está fazendo de tudo, mas a pessoa fala assim: eu não quero mais. Por que, Senhor? Tem hora que você consegue achar culpa. Mas é interessante que no texto de Jó luta contra todo tipo de culpa que querem pôr nele. Isso é interessante. Inclusive nós temos problema com isso. Porque a religião nos ensinou que alguma coisa está errada e por isso que a coisa não está legal. Porque a religião nos ensinou que alguma coisa está fora do propósito de Deus, e se está fora do propósito de Deus, Deus não está legal com a gente, e Deus falou: o problema é seu. E aí às vezes a gente vai com tanto sacrifício que a gente costuma fazer para Deus ficar feliz com a gente. A gente vira e espero que a Bíblia, eu sou fascinado com Jesus, porque a gente pode vir para a igreja por qualquer motivo. Na hora que o Espírito de Deus pega a gente descobre a realidade. Mas de repente muita gente começa o ano, faltou muita gente aqui hoje.
Mas muita gente começa assim, eu não vou faltar, não vou fazer isso, porque esse ano eu quero que tudo dê certo. Esse ano eu vou ser fiel nos dízimos. Não, vou ser fiel nos dízimos, porque eu quero que a minha vida financeira dê certo. Agora tem gente que às vezes deixa de ser, porque eu falo, não, eu fiz tudo certinho. Quantas pessoas eu conheço que falam assim, olha, eu servi a Deus, eu fui na igreja, eu fiz sei lá o quê, e eu recomendo um livro para vocês lerem. Decepcionado com Deus, do Filipenses. Leia esse livro, principalmente porque o final da história desse livro não é legal, não é bonito igual todo mundo quer que seja. E tem hora que a gente está decepcionado com Deus. A gente só não fala para ninguém, não é? Porque dentro da religião a gente não pode falar isso. Como nós vamos falar que nós estamos tristes com Deus? Mas como que a gente vai brigar com Deus? A gente não briga com Deus. Essa pergunta começa a permear. Por que eu tenho que temer a Deus? Jó 1, 9 ao 10. Por quê? Pelo que agora eu perdi tudo. Aí a resposta de Jó é muito legal. Jó fala assim, olha, nu eu vim do ventre da minha mãe. A resposta de Jó, em meio à angústia, não foi uma resposta de lamúria. Mas uma coisa que é interessante, deixa eu te falar, não é pecado você ficar triste. Tem uma hora que acontecem coisas na vida da gente que a gente não consegue entender. Eu vou falar um negócio que não é pecado pedir respostas para Deus. Porque a religião falou não. E aí, com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas, o calvinismo ensina o seguinte, você não pode falar nada disso porque Deus é soberano. Se Deus é soberano, é do jeito que Ele quer. Aí a minha resposta é, mas eu sou humano e eu quero saber. Aí a religião vai falar, mas você não tem que saber de nada, você só tem que obedecer. Nós temos que obedecer, temos que obedecer. Está lá no Pentateuco? Está lá no Pentateuco. Faz parte da tradição, faz parte da tradição. Só que é muito interessante a gente entender uma coisa, é que Deus consegue nos compreender. E para nós, depois de Jesus, muito mais. Porque Deus se humanizou e passou por todos os nossos sofrimentos. E nessa perca toda, de repente acontece o segundo episódio, depois dele perder, poderia ser o terceiro, mas o segundo episódio, depois dele perder família, depois dele perder tudo que ele tinha, ele perde saúde. Ele perde a saúde. E pior, a lepra vem, porque ele não perde só a saúde, ele perde a esposa. Mas, perde a esposa. Porque o texto fala que a esposa não olhava para ele e falava, ele está mal cheiroso, não dá para ficar perto dele. E a gente leu o texto, não, a esposa não abandonou, não é, ela falou, passei aí aqui, filho. Inclusive é o seguinte, o negócio mesmo, para ficar bom, você tem que morrer. A esposa não falou isso. Amaldiçoa o seu Deus e tudo de novo, filho. Porque essa maldição está sobre você, porque no consciente daquelas pessoas, o que estava acontecendo com Jó era a maldição. Essa maldição que está sobre você não vai passar para mim. Porque a gente perdeu tudo, mas eu tenho saúde. A gente perdeu tudo, mas eu ainda estou tranquilo. Tanto que o autor usa uma expressão para dizer que Jó se encheu de feridas. E como que ele se coçava? Não é a esposa que coça. Que ela falou, filho, eu sei, eu aqui. Pela cultura e pelo negócio eu não posso ir embora. Ela não podia ir embora. A cultura não permitia que ela fosse embora. A carta de divórcio, só quem pode dar é o homem. Mulher não pode dar carta de divórcio, então ela não pode ir embora. Mas ela falou assim, olha, mas eu não morei.
amaldiçoa e morre. Então, Jó aí ele perde tudo. Porque a lepra traz em si um significado de exclusão de todos. Porque agora ninguém pode se aproximar de Jó. Porque agora ninguém pode tocar em Jó. Isso às vezes acontece na nossa caminhada. Conversava com um pastor, um amigo meu, que tentou suicídio mês passado. E ele passou por um momento tão difícil, ele falou assim, depois disso todos se afastaram do mundo. E quantas vezes a gente não sente que todos se afastaram da gente? E até as pessoas que se aproximam mais próximas de nós, parece que estão próximas de nós para nos criticar. As pessoas que estão próximas de nós, o sentimento que nós temos é que elas querem que a gente morra. Porque foi isso aí que Jó sentiu. Ó, até minha esposa quer que eu morra. Ele falou, você está louca, mulher? E aí é interessante, porque a gente fala que talvez numa leitura errada de Tiago tem paciência com paciência de... Mas talvez a melhor expressão para Jó não é paciência. Porque Jó apela. É perseverança. Porque Jó é quem persevera no Senhor. A despeito de tudo que acontece com ele, de toda a perda que ele tem, dos olhares para ele como sendo uma pessoa indigna, mas dos olhares para ele o vendo como alguém amaldiçoado. E ele apela, e ele briga, mas mesmo assim, ele persiste em Deus. E o que eu acho legal de Jó é que ele persiste em um Deus que ainda não é o Deus verdadeiro. É a imagem que ele faz de quem é esse Deus. Porque isso que acontece com a gente. Nós criamos imagens de Deus no nosso consciente e através da nossa religião. E muitas vezes nós não adoramos ao Deus verdadeiro, nós adoramos a imagem de Deus ou a percepção de Deus que nós criamos. E por que a gente deixa muitas vezes de adorar esse Deus? Porque nós nos decepcionamos com Ele. E a gente se decepciona com Deus verdadeiro? Não, a gente se decepciona com Deus que nós criamos. Com Deus que ia fazer tudo do jeito que a gente quer. Com Deus que iria suprir todas as nossas necessidades. Com Deus que não deixaria com que nós não ficássemos doentes. Com Deus que abriria todas as portas para os nossos filhos. Com Deus que livra de todo tipo de acidente. Aí quando a calamidade vem, quando o mal nos alcança, quando o sofrimento se abate sobre nós, a gente fala assim, Deus não existe. Mas é verdade, esse Deus que você criou, ou esse Deus que a religião inculcou na nossa mente, não existe. E aí a gente se afasta. Agora, mesmo Jó, porque o versículo lá no 42, nós vamos terminar esse texto com a expressão dele. Antes eu te conhecia e ouvi falar. Eu tinha percepções acerca de quem o Senhor era a partir dos relatos que me contavam. Deixa eu falar com vocês. Vale a pena insistir, porque Deus quer se revelar a nós. E o mais interessante para nós, pós-evento pascal, pós-morte e ressurreição, Ele já se revelou a nós em Cristo Jesus. Como um Deus que nos ama, como um Deus que está perto. E hoje Ele está dentro de nós, através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Amém. Agora, tenta imaginar a história de Jó. Ele vive praticamente num palácio. Ele tem tudo que ele precisa. Ele tem para além do que ele precisa. Porque tudo que ele precisa o faria pobre. Para além do que ele precisa, o faria rico. Ele era mais do que rico, ele era milionário. Ele perde 7 filhos, perde 7 filhas. Aí o autor brinca, né? Se não me engano, 7 mesmo, o autor vai brincar com isso, porque ele vai trazer toda a cultura
cultura judaica, toda a cultura hebraica para dizer que Jó vivia num lugar perfeito. Você está brincando? Jó vive num lugar perfeito, ele tem 7. Ou seja, fechou o ciclo. O lugar que Jó vive é perfeito. Ele não tem necessidade. Viver no palácio. E ele sai do palácio, sabe para onde que ele vai? Ele vai para o lixão. Ele vai para um monte de lixo, como está escrito lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 8. Ele vai para um monte de lixo. Os empregados que antes o serviam, agora não mais lhe dão ouvidos. Mais tarde, se você ler o texto, o livro todo, ele vai falar o seguinte: e eu chamava os meus empregados para me servir, mas eles não me ouviam mais. Tranquilo? Até se fosse uma promoção legal, eu queria ter escolhido para você. Vai para o lixo e perde tudo, perde o status, perde tudo. De repente ele vai para a miséria. Imagina você viver uma situação dessa. Perdeu até afeto. A esposa dele fala assim: você tem que morrer, cara. A linguagem nossa é mais ou menos isso que ele está falando. Não é? Porque nós, quando temos nossos entes queridos passando por problemas, o que a gente faz? Vamos lá, a gente manda bilhetinho, a gente vem na igreja, a gente ora, a gente intercede ou não é? Não, eu queria pedir oração pela minha tataravó. Ai, irmão, porque ela tem 105 anos. Ela está internada. Fala assim, nós lutamos pela vida sempre. Senhor, como é que a gente fala para acrescentar mais uns 20 anos para ela? Mas nós oramos, gente, que para nós é importante. Porque a gente quer ter essa pessoa perto, porque a gente não quer perder. Não é isso que rola? A esposa não fala isso, a esposa fala assim: já dava para você partir para outra. Ele não tem mais o afeto dos filhos, porque morreram. Ele não tem mais riqueza nenhuma. E a esposa está querendo que ele vá embora. A esposa está querendo que ele morre. Do palácio ao lixo. Como que se sente uma pessoa assim? Como sofre, como deve ter sofrido Jó. Mas apesar disso tudo, isso aqui é fantástico nessa história. Apesar disso tudo, ele não se revolta contra Deus. Perdeu tudo. Eu vou usar uma frase do Carlos Masters: a dor de Jó é inimaginável. Não dá para pensar em imaginar. A dor de Jó é inimaginável. Ele não. E o pior de tudo, ele não sabe por que isso está acontecendo com ele. Porque tem coisa ruim que acontece com a gente, que a gente não. Mas a gente sabe por que está acontecendo. Tem hora que é injustiça, mas tem hora que é aquilo que a gente fez. Que produziu. Deixa ele que produziu um infortúnio para a gente. Tem hora que você não sabe, que você fica triste, que você começa a questionar Deus, mas tem hora que a gente sabe. Agora imagina, Jó não sabe. Jó não sabe nem diante da cultura dele. Porque na cultura de Jó é o seguinte: fez coisa boa, Deus abençoa. Fez coisa boa, a mão do Senhor está sobre você. Fez coisa boa, tudo que você fizer vai prosperar. A religião de Jó ensinou isso para ele. Fica tranquilo, você tá. Os amigos de Jó, cada um vai ter 3 diálogos com ele. Eles vão terminar o diálogo falando: fica tranquilo, se você não fez nada, o negócio vai ficar bom. Inclusive até parece que isso é legal. Mas lá no final do texto, Deus fala com
amigos de Jó: vocês não sabem nada de mim. É interessante porque isso faz a gente pensar, porque a gente sabe muita coisa às vezes da religião. Mas a gente não tem relação com o Deus Criador de todas as coisas. A gente sabe até muita resposta pronta por causa da Bíblia. Mas a gente não tem relação com o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que é muito ruim quando você conversa com uma pessoa é a resposta pronta, não é? Fala assim, de novo. Na cabeça do povo, Jó estava sob castigo, sabe por quê? Porque Jó tinha pecado. Aí, no meio disso tudo, vem 3 amigos conversar com Jó. Elifaz, Bildade, Zafar, e tem um mais novinho, que não entra, que só vai entrar na história no final, que é Eliú. E eles vêm conversar com Jó de longe. Tem um que é mais nervoso, tem um que é mais tranquilo. Aí ele vai com paciência, troca ideia. Mas a ideia dele sempre quer mostrar para Jó que ele fez alguma coisa de errado. Depois vem um que é mais nervosão, falando assim: você não está entendendo nada. Mas ele quer mostrar para Jó que Jó fez alguma coisa de errado, porque existe um sofrimento na vida de Jó, porque Jó é burro. Aí depois vem outro que é moderado e fala: não, vamos conversar. Mas depois vem outro que apela com todo mundo, que ele é mais novo, então ele fala por último. Porque ele fala assim: eu não falei porque eu respeito os mais velhos. Mas vocês estão dando mole. Deixa eu falar com você, quantas vezes a gente ouve isso na nossa história? Quando algo ruim acontece, ou quando as coisas não saem do nosso jeito, quando a gente fica mal, quando a depressão bate na nossa porta, alguém chega e fala assim: não, você precisa de reagir, porque Deus te ama. E você está errado de ficar assim. A coisa mais horrível de falar é que ele está errado. Porque ele nem sabe o que está acontecendo com ele direito. A gente fala: você está errado de ficar assim. Você não pode andar desse jeito. Não pode até parecer legal, mas para quem está vivendo o que Jó está vivendo, isso não é legal. Para quem está sofrendo, como Jó está sofrendo, Jó está falando: vocês não sabem de nada. Inclusive, tem um texto que Jó fala assim: deixa eu falar com vocês. Você acha que você é mais inteligente do que eu? Jó fala: vocês estão achando que vocês são mais inteligentes do que eu? Vocês estão achando que o que vocês estão falando para mim é novidade? Vocês estão achando que eu não sei o que vocês estão falando? Sabe por quê? Porque Jó está falando coisas assim: eu sou da mesma religião que você é, queridão. Tudo que você fez, eu fiz também. Sabe a oração que você fazia? Eu fazia também. Se eu tivesse no seu lugar, talvez eu faria as mesmas, falaria para você, e você no meu, eu falaria para você as mesmas coisas que você está falando comigo. Você está achando que eu sou burro? Você está achando que eu sou melhor do que qualquer um de vocês? Aí Jó vem com a resposta que é surpreendente, tá? Que é a resposta que a gente tem medo. Porque parece ser orgulhoso, mas Jó fala assim: me mostra o que eu fiz de errado, porque eu sei que eu não fiz. Esse negócio de Jó é doideira. É a quebra de toda uma cultura que diz que quem está com Deus não sofre. Sofre. A tragédia vem para nós. E deixa eu te explicar. Tem hora que a gente não consegue explicar por que aconteceu. A gente não sabe por que o casamento acabou. Porque é fácil para nós quem está falando: não, ele sempre fez tudo certinho. Eu conheço a história de um rapaz, casou, tal. A menina chegou em casa e falou com ele assim: olha aqui, você é um marido excelente. Você é um menino de Deus. Deixa eu falar com você. Mas eu vi que para mim não dava para ficar casado, não. Eu casei na hora errada. É o seguinte: está aqui a chave do apartamento. Não, eu não quero metade de nada. Porque, olha para você ver, menino, é injusto eu ficar com metade. Você mudou com o nosso, você construiu tudo sozinho. Está aqui a chave do apartamento. Jesus te abençoe. Eu te amo muito como amigo. Jesus te abençoe, tá? Jesus te abençoe. Eu estou indo embora. E ela foi embora.
Qual que é a primeira pergunta que a gente faz quando isso acontece? O que eu fiz de errado? Aí ela falou assim, você não fez nada de errado. A mulher que casar com você de novo vai ser a mulher mais sortuda do mundo. Aí nós temos um problema, que quando a gente chegar, a gente fala assim, você fez sim, você só não sabe. Porque a religião ensinou isso para nós. Se alguma coisa ruim aconteceu, é porque nós vacilamos. E tem hora que você vai fazer tudo certinho e a injustiça vai bater na sua porta. Lógico que diferente, porque lá, como a gente fosse da agenda, a gente estuda a tragédia, mas tem gente lá que estava trabalhando direitinho. A primeira a ser encontrada foi uma médica, que trabalhava para cuidar de quem estava doente. A primeira a ser encontrada é aquela que estava lá para cuidar da vida do outro, para gerar vida na vida do outro, se ele estivesse mal. O que ela fez de errado? De repente tem alguém falando assim, graças a Deus, eu não morri porque aquele dia era para mim trabalhar, mas eu cheguei bêbado. Eu falei, não vou trabalhar hoje não. Daqui um dia, escuta, não tem testemunho desse na igreja. Era para eu trabalhar, mas eu fui para o mundo, nosso cliente tem essas pessoas, eu fui para o mundo, bebi, não consegui trabalhar. Aí você fala, mas e esse que fez certinho? Morreu. O que a gente está falando hoje, a história de Jó, você precisa entender, quando o autor escreve a história de Jó, o autor não escreve a história para falar quem é Jó, o autor escreve a história para falar quem somos nós. Como nós sofremos na nossa existência quando a dor nos alcança. Por isso que esse autor está escrevendo. Porque essa história, quando você começa a ler, eu não sei como é que você lê o texto, mas eu fico assim. Eu lembro da música profética de Roberto Carlos, eu penso assim, esse cara sou eu. Porque tem hora que eu penso na injustiça, nas injustiças que vêm a mim. Ou às vezes eu olho para um amigo de Jó e falo, esse cara que está falando amigo de Jó, esse cara que sou eu. Que quer usar um discurso religioso para justificar o sofrimento. Às vezes quando eu penso, eu sou aquele amigo de Jó mais tranquilo. Não, querido, você não está entendendo. Deus te ama, Deus criou todas as coisas, e Deus não te abandonou, mas você fez algo, e se você buscar, ou talvez eu sou aquele amigo de Jó nervoso, você está ficando doido, rapaz. Como é que você blasfema? Porque essas foram as palavras dos amigos de Jó. Como é que você fala uma coisa dessa contra o Senhor? Como é que você quer questionar a Deus? Porque o desejo de Jó aqui, a gente consegue ver às vezes, é levar Deus para o tribunal. Ele fala, eu quero estar com Deus no tribunal, porque eu quero falar com Deus. Pode ser promotor e me acusa, porque eu tenho aqui eu tenho todo o inquérito na mão. Quando você falar que eu fiz isso, eu vou falar, mentira, aqui, eu estou certinho. Jó está vivendo essa tensão. Senhor, o que eu fiz? Põe aí na mesa. Por que eu estou sofrendo? A cultura fala que eu sofro e que eu sofro por causa do Senhor. Porque o Senhor não está me abençoando mais. E eu quero saber por que o Senhor não está me abençoando mais. Coloca aí na mesa. Vem contra mim. Aí Jó diz, mas eu não posso fazer isso porque ele é Deus. Você pega o meio do livro de Jó, Jó está vivendo essa tensão. Eu não posso perguntar isso para Deus porque ele é Deus. Como é que eu falo isso com Deus? Mas depois Jó volta a... Não, mas eu tenho que falar. Ao ponto de acontecer uma coisa que é fantástica no livro de Jó. Todos os amigos de Jó caminham dentro da égide, do conceito da religião, mas nenhum amigo de Jó ora com Jó. Nenhum amigo de Jó dirige a palavra a Deus. E isso é que a religião faz muitas vezes. A gente não fala com Deus. A gente se coloca na vida do outro falando como se fosse Deus, mas nós estamos longe, porque a gente não conhece Deus. Os amigos de Jó, eles trazem todo um conceito cultural, todo
religioso, todo um conceito histórico, mas em momento algum eles dobram os joelhos para falar: Senhor, estamos aqui diante de Ti, nós não sabemos por que essas coisas estão acontecendo, e aqui está o céu, Jó, uma pessoa íntegra, uma pessoa que Te serve, que Te ama. Ninguém faz isso. Sabe quem faz isso? O único que se dirige a Deus é Jó. Por isso eu quero te incentivar que na hora do sofrimento não tenha medo de você chegar ao Senhor, porque independente do que você for falar, Ele vai te escutar. Não, tem alguns caminhos na nossa vida enquanto comunidade, tem alguns trechos que devem ser percorridos solitariamente. Porque tem caminhos que se você for contar para o outro vai falar que você não é de Deus. Por isso que o texto lá de Mateus fala assim: tem hora na sua vida que você tem que entrar no quarto secreto. Um lugar onde você vai ficar sozinho com Deus. Onde ninguém, exceto Deus, vai escutar tudo que você tem para falar com Ele. E fica tranquilo, porque Ele segura a onda, Ele te ama e Ele te conhece. Não adianta, se você for falar com o seu pastor, se você for falar com sei lá quem, eles vão às vezes empurrar um tanto de versículo na sua cabeça, e muitas vezes vão empurrar tudo que você já sabe, tudo que você já estudou, tudo que você já conhece, e você vai ficar falando para ele: não entendi, mas dentro de você a angústia continua. Quando isso acontecer, quando o sofrimento bater a sua porta, vai para o quarto secreto, que o teu Pai, que te ouve, vai te responder. Porque existe uma coisa que a Bíblia nos ensina: Deus fala com a gente. E essa fé a gente não pode perder. E nisso a gente não pode deixar de acreditar. Agora, o negócio de Jó é tão sério que a gente não consegue entender. O problema de Jó é tão sério, o que aconteceu com ele tão sério. A história contada mostra que a dor foi tão grande que os amigos chegam, eles ficam 7 dias sem falar nada. Só você lá chegou 7 dias, opa, nu. Só fica meio longe, sentado do lado assim, falando: tipo assim, o que eu falo para esse cara? O que a gente fala para quem perdeu um filho nessa tragédia de tudo mais? Você não gosta de determinismo? Foi Deus que quis. Se me falar um negócio desse, irmão, e eu tiver no dia não muito bom, não vou brigar, mas vai soltar palavrão na cabeça da pessoa, porque eu falei: filho. Você chega lá e fala: foi Deus que quis. Porque os amigos jogam falando assim: foi Deus que quis. O que a gente fala para um menino de 3 anos que vai ficar perguntando para a mãe: cadê meu pai? Vai falar assim: não, essa é a vontade de Deus que te ama. E Ele fez isso porque Ele te ama muito. E aí eu me lembro da ministração do Ed, que ele falou uma coisa legal: no sofrimento a gente abraça. Tem hora que a gente não tem que falar nada. No sofrimento a gente só tem que estar perto. Esses amigos de Jó começaram 7 dias perfeitos. Era só ficar perto. Tem hora que a igreja tem que aprender a fazer isso. Só fica perto. Tem hora que não dá para fazer nada. É só abraçar e falar: estou aqui. Conversava com um amigo meu, estudioso de depressão, e ele falou comigo assim: numa visita que você for fazer para alguém que estiver num quarto escuro, depressivo, você não fala muita coisa, você só chega, senta do lado dele e fala com ele assim: eu estou aqui. Mas a gente sai do culto desse e vai lá para conversar com as pessoas de Brumadinho. Ou quem sabe o que está acontecendo no seu interior. Quais são as lutas que você passa na sua vida? Lembro quando eu estudava, eu tive aconselhamento pastoral de práticas ministeriais. E práticas ministeriais é saber se comportar nos diversos ambientes de visita.
Um deles é no velório. E no velório a gente aconselha, quando a gente está vendo essa matéria, é dizer assim: você chega no lugar, você não precisa falar nada, você só abraça. Você não fica assim, nossa, não, você só abraça. Deixa a outra pessoa falar. Quando a outra pessoa falar, só escuta. Só fala se Deus quiser que você fale. Não, eu sei, a gente tem um discurso pronto. Faça uma força para falar. O Espírito me usa, inclusive para ficar calado. Existia uma coisa que pulsava na cabeça de Jó. Por que eu estou sofrendo? Porque um justo não pode sofrer. Quando o sofrimento vem, muitas vezes só existe silêncio e dor. E quantas vezes a gente passa por isso? Em graus diferentes, com percepções diferentes. Quantas vezes você sofrendo, alguém vem, você fala assim, não, fala que eu nem estou. Você atende por educação porque você só quer sentar, sofrer e chorar. Jó é o arquétipo de todos nós que passamos por isso. Só que Jó faz uma coisa, Jó é o porta-voz também. Porque Jó, ele quebra todo o protocolo de quem é religioso e sofre. Porque Jó grita. Coisa que a gente às vezes não tem coragem de gritar. Jó sai dele mesmo, Jó sai da religião. Jó, ele faz uma coisa fantástica que a gente precisa de aprender a fazer. Jó encontra um novo caminho. Por que eu? Jó tem coragem de falar, o que eu fiz de errado? Jó tem coragem de falar, de apontar e falar, Senhor, eu quero que o Senhor me explique, porque não tem explicação, eu fiz tudo certo na minha vida. Jó vai para um caminho onde nenhum religioso vai. Jó vai para o caminho da sinceridade, Jó vai para o caminho de um coração quebrantado e aberto diante de Deus. Jó se lança a Deus sem medo. Religião fala que isso ofende a Deus, mas deixa eu te falar, só entre nós. Não escandaliza não. No quarto secreto pode tudo. No quarto secreto você não precisa. Tira a máscara. No quarto secreto é o caminho que Jesus ensinou para nós, onde a gente se mostra para Deus como a gente é. Nas praças a gente não faz isso. Nas praças a gente não consegue fazer isso como os fariseus. Lá a oração é bonita, porque lá o outro tem que escutar. Mas no quarto secreto não. Mateus ali a partir do capítulo 6. Quem sabe muitos de nós temos passado por angústias e a gente está entrando talvez numa depressão, num viés de morte, porque a gente não tem coragem de falar para Deus o que tem que ser falado. Jó, ele transcende o imaginário da cultura e ele grita e ele se abre. Você pode falar. Aí Jó faz o que a gente não faz. Jó inicia um debate com Deus. Isso é muito legal. Os amigos de Jó estão tentando racionalizar a dor, que é o que a gente gosta de fazer.
Os amigos de Jó estão tentando achar respostas para o sofrimento. Os amigos de Jó estão tentando fazer uma teologia pragmática. Foi porque aconteceu isso, você fez isso e isso rolou. É o que a gente tenta fazer, racionalizar. O que a gente tenta fazer é tentar dar uma explicação. Que a religião entende que tem que dar explicação para tudo. Só que Jó ressaça todos os seus amigos. Nenhum amigo de Jó consegue convencer Jó do contrário. E quem sabe a gente já passou por isso, só que a gente só não fala. Não, a gente não conta isso. A gente não expõe isso. Pode deixar aí, se quiser. E quem sabe muitos de nós estamos sofrendo e a gente está ainda buscando, está tentando buscar os porquês. Quem sabe a gente está sofrendo as nossas dores escondido e a gente não aguenta mais gente falando com a gente que é por causa disso, daquilo e daquilo outro. Quem sabe a gente aprendeu a crer nas mentiras que as pessoas contaram para nós sobre quem é Deus. Porque aquele povo viveu uma mentira de um Deus que castiga, de um Deus que é mau, de um Deus que, se você fez algo errado, vai te punir. A gente precisa de ter uma nova mente, uma mudança. Para aquele povo, todo tipo de pobreza era sinal de pecado. E a riqueza era a favor de Deus. Como está acontecendo hoje de novo, hein? É só ligar a televisão. Vou dar um testemunho da bênção de Deus. Olha o que eu comprei. Como está acontecendo hoje de novo. Olha, Deus me abençoou, passei no concurso. Como está acontecendo hoje. Olha a bênção que Deus me deu. Estou de carro novo. A gente acha que não, mas nós estamos entrando pelo mesmo caminho. Nós estamos seguindo o mesmo caminho. Só que a gente não entende que quando não acontece com o outro isso, nós estamos falando que se Deus me abençoou porque eu tenho, Deus amaldiçoou o outro porque o outro chegou. Se Deus me abençoou porque eu conquistei, o outro é amaldiçoado porque ele não conquistou. Você não fala isso, mas fica na cabeça de quem está aqui. Porque a gente não dá mais o testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é: eu tinha tudo, entreguei e morri na cruz. Sabe o que o pessoal estava pensando? Jó é alguém rejeitado de Deus. Só que Jó, meu irmão, ele sabe quem ele é. Por isso que lá Jó 16, 16 e 17, Jó não acredita em nada que falam com ele. Sabe qual que é o problema? Sabe por que a gente não consegue ser livre disso? Porque a gente está aprisionado na religiosidade e na tradição. Não seja que a tradição seja ruim, tem coisa que é boa. Só que viver aprisionado disso é estar com a mente cativa e não conhecer quem é o Deus verdadeiro. E é interessante que se viver prisioneiro nisso, quando o sofrimento vem, a gente fica preso. Por isso que a depressão vem. E eu quero falar para você, muito da depressão no nosso meio, que atinge o povo de Deus, vem porque o povo de Deus já estava preso. Que a gente chama de depressão agora. Mas na década de 80 e 90,
Todos os pastores falavam, se for no manicômio, você vai encontrar muitas pessoas que eram evangélicas. Quem já ouviu essa frase? Porque está preso. Porque não pode falar. Porque quando o sofrimento vem, a gente quer dar uma explicação, e quando a explicação não é satisfatória, a gente culpa a pessoa pelo sofrimento. E a gente potencializa o sofrimento na vida dessa pessoa. A gente aumenta o sofrimento que essa pessoa tem. Jó nasceu. Jó abre um novo caminho. Só que não tem ninguém para andar com Jó. Então Jó tem coragem e perseverança para entrar nesse novo caminho. O caminho de ficar frente a frente com Deus. E a gente precisa ter coragem de ficar frente a frente com Deus. De falar para Deus toda a nossa história e por que a gente está inconformado com Ele. Como acontece lá no livro de Gênesis com o próprio Jacó. No encontro existencial que Jó tem com Deus, isso é mais do que com Deus, é com Deus e com Ele mesmo. Jó, quando ele encontra com Deus, e no encontro com Deus você se acha. Tanto que o final do texto lá é: como é o seu nome? Ou seja, quem você é? Aí Jacó fala assim: eu sou Jacó. Aí Deus fala assim: a partir de agora você se encontrou com quem você é de verdade, ou quem você deveria ser. Você é Israel, você é príncipe. Você é príncipe. Na luta de Jacó com ele mesmo, ele encontra Deus, e quando a gente encontra Deus, a gente se encontra, a gente se vê, a gente encontra a nossa realidade. A minha pergunta é: como que nós estamos? Como que está a nossa vida? Como que você se vê? Lógico, nós temos coisas ruins mesmo, nós pecamos mesmo, tem coisas. Só que muitas vezes nós temos a tendência de olhar para nós e menosprezar tudo aquilo que nós somos. Qual é a esperança que está no seu coração? Sabe o que acontece quando Jó faz isso? Jó começa a dialogar com Deus, Jó se aproxima de Deus, então Jó tem esperança. Aí Deus começa a falar com Jó assim: deixa eu te contar uma história, se eu não me engano, capítulo 38 e 39. Dois capítulos, muita conversa de Deus. Deus fala assim: olha, o que você sabe da vida? Ali o autor usa metáforas, inclusive, da cultura grega. Eu sou o Todo-Poderoso que consegue pescar um titã com a vara. Você sabe o que é pescar um titã com a vara? Eu sou aquele que criou os céus, os astros. Aí o autor retorna ao Gênesis, ao paraíso. Eu criei todas as coisas. Você sabe o que é isso? E nesse encontro sobrenatural, num lugar secreto, onde está só Jó e Deus, Jó consegue olhar para ele, Jó consegue ver quem ele é. E aí uma coisa interessante que acontece com Jó é que às vezes na leitura do texto pode passar despercebido. Jó se arrepende porque Jó fala assim: falei bobagem. Porque uma coisa que acontece quando a gente cessa todas as vozes da religião, e que a gente entra, e que a gente se fecha com Deus, que a gente quer escutar a Deus, quando a gente vê a grandeza de quem Deus é, ninguém precisa de falar isso com a gente. Quando Deus fala com a gente enxerga quem a gente é, e a gente fala: é bom saber que o Senhor não me abandonou e que o Senhor está comigo. Certa vez, eu era adolescente, eu estava chateado, eu fiquei triste, eu saí da igreja e comecei a andar pela rua chorando. E eu comecei a falar com Deus assim: Senhor, o Senhor não existe. E eu comecei a brigar com Deus, essas coisas meio doidas que a gente faz. Aí eu cheguei numa praça, lá no bairro Planalto, saí andando lá de Florianópolis, no Planalto, cheguei numa praça, fiquei: eu não quero saber mais do Senhor e tal. Aí de repente, a voz do Senhor veio ao meu coração
Eu comecei a chorar na praça. Eu olhei para mim e falei, eu falo muita bobagem. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele olhou para dentro dele, ele olhou para o sofrimento dele, ele entendeu que isso faz parte da caminhada, ele entendeu que isso faz parte da vida, ele entendeu que não há como fugir disso, ele entendeu que a culpa não era dele, que a culpa não era de Deus. Mas que a despeito disso tudo, Deus estava do seu lado. Ele olhou para ele e falou, quem eu sou no universo criado, mas esse Deus tem a preocupação de me responder. E nesse momento Jó se derrama diante do Senhor. Jó se entrega diante do Senhor. E quando isso acontece, um milagre acontece. E o milagre acontecendo não significa que ele deixou de sofrer. Não significa que a lepra foi embora. Não significa que o dinheiro veio para a conta. Mas aí ele consegue falar uma frase que ele não entendia. Antes eu te conhecia, te ouvi falar. Mas agora os meus olhos te veem. Mesmo aqui no sofrimento, mesmo aqui na dor, mesmo com a lepra, mesmo que ninguém venha me abraçar, eu consigo te ver, porque eu sei que o Senhor está comigo. Na linguagem do Novo Testamento é Deus chegando para Paulo, no meio do sofrimento de Paulo, falando, Paulo, a minha graça te basta. E quando a gente consegue entender que a graça do Senhor nos basta, mesmo em meio ao sofrimento, a gente ergue a cabeça e sai do quarto escuro. É isso que acontece com Jó. Aí sabe o que Jó faz? Jó começa a orar pelos seus amigos. E aí não está no livro, isso aqui foi a percepção que eu tive da história. Foi... Porque a gente falou, Jó começou a orar pelos seus amigos. Eu fiquei, por que Jó começou a orar pelos seus amigos? Porque na minha percepção, Jó, na história, o autor me mostrou o seguinte: os amigos de Jó sabem quem é o Deus da religião, mas não sabem quem é o Deus verdadeiro. Então Jó começa a interceder com os seus amigos, para que os amigos de Jó, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo uma boa saúde, mesmo tendo filhos, possam saber, mesmo tendo as benesses do falso Deus que eles creem, eles não têm a intimidade do quarto secreto, e sem o quarto secreto eles não sabem quem é o Deus verdadeiro. Então Jó começa a orar pelos seus amigos, e esse Deus verdadeiro vai aos amigos de Jó e fala com os amigos de Jó assim: vale a oferta na vida de Jó. Aí tem uma canção antiga, para a gente terminar e continuar o que nós vamos fazer aqui, que é: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Eu não sei como é que está. Eu estou no meio de sofrimento, eu estou cheio de lepra, mas eu quero tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te dependo. Eu falo muita bobagem, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar. Aí, só no quarto secreto: que bom é tua vida em minha vida. Estou sofrendo, estou com lepra, perdi tudo. Eu estou num momento difícil, mas o Senhor ouviu a minha oração, escutou o meu queixume, escutou a minha lamúria. Eu pude desabafar com o Senhor. E apesar do Senhor ser o Criador de tudo, porque é isso que Deus falou para ele, apesar de eu não compreender nada do Senhor,
como diz o Otto, como diz o Calbart, o Senhor saiu totalmente outro, porque o poder do Senhor vai muito além do que eu consigo imaginar. O Senhor é aquele que consegue pescar um titã com vara, um monstro grande, e eu não sabia o que é isso. O Senhor foi capaz de ouvir a minha voz, e eu sei que o Senhor está comigo. Para Jó, na disputa com Deus, ele entrega a causa e fala: independente do que vai acontecer daqui para frente, eu sei, o Senhor está comigo. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. O Senhor conhece. O Senhor conhece para além da religião. O Senhor conhece para além dos dogmas. O Senhor conhece. Eu achava que o Senhor não estava sabendo o que estava acontecendo comigo, mas o Senhor conhece. Eu achava que o Senhor tinha esquecido de mim, mas o Senhor não se esqueceu de mim, apesar de todas as coisas que o Senhor fez. Eu achava que a minha causa não estava diante do Senhor, mas ela está, e agora não me interessa como isso vai terminar. Porque agora eu sei que eu posso falar com o Senhor e que o Senhor vai me responder. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu nunca vou deixar, e já termino. Venho te dar louvor. Que bom é sua vida em minha vida. Tô mal, tô sofrendo. Que bom é sua vida em minha vida. A religião tentou mostrar que a culpa era minha, mas que bom é sua vida em minha vida. As coisas não deram certo. Que bom é sua vida em minha vida. E aí Jó vai terminar sua história, e eu não li todos os textos que eu marquei aqui por causa do nosso tempo. Mas Jó vai terminar a história falando: estou convencido que tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém pode frustrar os seus planos. E eu te louvo por isso, Senhor. Não importa se eu acertei ou se eu errei. O sofrimento nos abate e pode tentar nos destruir, mas nós nunca estaremos sozinhos. No Novo Testamento nós temos uma expressão para isso: o Redentor vive. Paulo, no seu livro aos Romanos, termina falando: quem porventura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então a gente pode trocar as palavras de Paulo e a gente pode falar assim: a lepra, a religiosidade, o sofrimento, o preconceito, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu termino essa noite te dizendo: quem sabe essa noite é a noite de você chegar na sua casa, fechar a porta do seu quarto, sozinho, conversar com Deus e ter resgatada de novo a sua vida, aquele que projetou para você, a despeito de qualquer coisa. Te convido a fechar os seus olhos. E eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, tem nada. Eu só vou te convidar a, com os olhos fechados, por 1 minuto, refletir no que foi falado hoje. Eu espero que de alguma forma, assim como Deus falou comigo, que Ele possa falar com você. Eu queria que esse 1 minuto seja esse momento seu e de Deus.
Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Pelo Espírito do Senhor se movendo no nosso meio. Peço ao Senhor, ó Deus, que faça com que possamos, nas nossas diversas realidades, na vida de cada um vive um drama, na trama da vida diferente. Mas peço ao Senhor que o seu Espírito possa confirmar essa palavra nos nossos corações. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória e a Ti todo o louvor. Porque o Deus Criador de todo o universo se importa conosco. Muito obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Espero que de alguma forma Deus tenha falado com você. Queria chamar o Wagner aqui na frente. Para ele chamar a Leila também. Que depois eu vou chamar o Rebeca e nós vamos estar fazendo uma oração a Deus pela vida dos seus pais. Vem cá do meu lado. Wagner, aqui. Pode falar que estava trabalhando. Meu pai Xavier, minha mãe Regina. Queria chamar a Rebeca também, a Leila, o Vanderlei. Meu sobrinho, nem parece que fez cirurgia, tem uma semana e meia, tá rodando. Amém? Gente, para a gente é um privilégio, seu Xavier e Dona Regina. Para nós, como igreja, é um privilégio estar com vocês aqui hoje, celebrar esses 50 anos, porque, olha para isso, gente, é possível casar e estar sempre juntos. E nós temos um casal aqui que é um exemplo disso. É possível. Eu estou caminhando agora em abril para os meus 16 anos de casado, graças a Deus. O negócio está só melhorando. No encontro de casado a gente pode falar mais, mas aqui não dá para detalhar. O Wallace sabe o que eu estou falando. Então assim, a gente se sente feliz, honrado de ter vocês aqui hoje, de ter sido escolhido por vocês, para que vocês pudessem passar essa data com a gente. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Fui muito bem recebido quando eu estive lá. Queria convidar toda a igreja a ficar de pé. Amém? Queria que os filhos estivessem em volta de vocês, próximos, no meio. Nós queremos orar pela vida da Rebeca também, que fez 15 anos esses dias. Tá? Mas você está com 42, mas... Amém? Nós vamos agradecer. Dizer para vocês que essa igreja vai instaurando com vocês, nossos irmãos. Dizer para vocês que Deus multiplica ainda mais esse tempo, que venham 60, 70, 80 anos de casado. E que Deus complete a obra que Ele começou na história da vida de vocês. E a partir da história da vida de vocês, na vida da família de vocês. Nós nos alegramos como igreja de viver isso hoje. Nós nos alegramos de poder fazer essa oração. No meio de tantas igrejas grandes, de tanta gente famosa, vocês estão aqui com a gente. Então é uma honra para nós como igreja viver e experimentar esse tempo. A gente também está muito feliz com esses 15 anos da Rebeca. Inclusive está com tatuagem nova, que eu pisei a mãe.
E nós estamos felizes por isso. A gente que viu a Rebeca nascer, chegar aos 15 anos, depois a gente desconta. Para a gente é muito legal, porque os seus pais estão te ensinando o caminho que você deve andar. Prossiga nesse caminho. Porque eu não posso dizer como sua vida vai ser. Eu não posso dizer que você não vai ter sofrimento, mas eu posso dizer, você sempre terá uma certeza. Deus está com você. Queria pedir à igreja para estender as mãos aqui para frente. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer muito por essa noite. Quero te agradecer muito, Deus, pela vida da dona Regina e do Sr. Xavier. Por esses 50 anos de casado. Muito do que foi falado aqui, com certeza, eles passaram por isso na história deles. De sofrimento, de dor, de perdas. Eu mesmo já presenciei alguma delas, como quando um dos parentes deles faleceu. Mas como é bom saber que, a despeito de tudo que eles passaram, eles continuam unidos, juntos. E que esse tempo se multiplique na vida deles e que os filhos, ó Deus, tenham essa herança também na vida deles, nos seus casamentos. Continue abençoando a vida deles e que a obra que o Senhor começou na vida desse casal, para a honra e glória de Senhor Jesus, seja completa. Nós, como igreja, te agradecemos por ser partícipes desse dia. Também oramos a Deus pela vida da Rebeca, que completa os seus 15 anos. Ainda há uma história grande pela frente. Mas nós já te agradecemos, ó Deus, pela vida dos seus pais, por tudo que o Senhor tem feito no meio deles, pelos milagres que estão acontecendo. E sabemos que ela também é alvo desses milagres. A abençoe com toda sorte de bênçãos. Ó Deus, que o caminho dela, a despeito de tudo que vier a acontecer, seja um caminho guiado pelo teu Espírito. E que a cada dia ela se entregue mais ao Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus de amor e de misericórdia. A abençoe com toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Nós, como igreja, agradecendo ao Senhor pela vida dessa família que está aqui na frente. Agradecendo ao Senhor por esses 50 anos da vida desse casal. Nós nos alegramos e damos honra ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que toda boa dádiva provém do Senhor. E essa boa dádiva é do Senhor para a vida deles. Por isso, nós erguemos as nossas mãos, aplaudimos a Ti, em nome ao Senhor. Aleluia. Amém? Vamos também orar para a vida dos Jonas. Ele fez aniversário essa semana. Tem mais algumas pessoas. Paulo, isso está viajando. Vem cá o Paulo. Pessoas preciosas e amadas. Agora vamos refazer a nossa lista de membros, que a gente tem certinho. Pai, te agradecemos pela vida de Deus. Pela vida do Paulo, por esses amigos preciosos e pessoas lindas que estão colocando no nosso vida. Nos ajudar a crescer no Senhor. E abençoe com toda sorte de bênçãos. Que tudo que eles vão fazer, eles saibam que o Senhor está com eles. Ó Senhor, como foi anunciado essa noite, nem sempre a vida será fácil, mas eles terão sempre ao Senhor e à igreja do seu lado. Por isso, ó Deus, nós pedimos que a bênção do Senhor continue a ser derramada sobre a vida deles. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus Pai, as nossas consolações de Espírito, o amor de Cristo sobre nós, hoje e sempre. Amém. Parabéns para eles, vamos manchar lá embaixo. Ah, tá. Foi lá, naquele lugar. Mas lá. É, lá é. Eu acho que já é.